Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunte ao Vini, o nosso quadro semanal de todo sábado em que vocês mandam suas perguntas, suas dúvidas e eu respondo aqui coisas sobre futebol, sobre os bastidores do canal. Lembrando, quer ter a chance de eu responder a sua pergunta no episódio da semana que vem? Só você ou comentar nesse vídeo aqui ou então você manda lá no meu Instagram, @ViniWeiner Canal Reserva. Beleza? Vamos então começar com as perguntas desse sábado? Vamos começar com a pergunta do Joaquim Prato. Ele perguntou: Fala Vini, você acha que o Internacional tem alguma chance de ganhar algum título esse ano? Manda salve. Então Joaquim, um salve para você, muito obrigado pela sua pergunta. Quando começou o Campeonato Brasileiro, vocês podem até pegar episódios anteriores, em que eu coloquei o Internacional como um dos favoritos ao título, porque o Inter começou 2025 muito bem, só que agora está passando por um momento de mais turbulência, principalmente no Brasileirão, tem oscilado bastante. Eu acho que o time do Inter é um time bem qualificado, tem muita força quando joga em casa, então eu acredito que sim, pode ganhar algum título esse ano. O Brasileiro eu já acho pouco provável, porque o Brasileiro ele é um campeonato que exige muita regularidade. Não vejo o Inter apresentar essa regularidade. Agora, nos torneios de mata-mata, principalmente na Copa do Brasil, acho que o Inter é um dos postulantes. Não vou dizer um dos favoritos, mas um dos times que briga tranquilamente. Pergunta agora do Felipe Damantino. Como você tem enxergado as oscilações do time do Fortaleza nessa temporada? Acha que chegou o momento da saída do Vojvoda? Felipe, muito obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. Quem não tem acompanhado, não tem visto, mas o Fortaleza foi eliminado nessa semana da Copa do Brasil, tem oscilado bastante no Campeonato Brasileiro, tem oscilado na Libertadores, enfim. O time do Fortaleza, eu enxergo que para 2025 foi montado um time de certa forma mais envelhecido, muitos jogadores acima dos 30 anos. Então eu entendo que isso tem afetado principalmente a parte física do time. Agora, como que eu tenho enxergado essas oscilações? Eu acredito que seja normal. Outros times, até de mais investimento e de mais elenco do que o Fortaleza, também já oscilaram nessa temporada. Palmeiras já oscilou, Internacional está oscilando agora, Flamengo já teve oscilação. Isso faz parte. Então não vou querer aqui já condenar o trabalho do Vojvoda, dizer que chegou ao fim, nada disso. Isso às vezes é só uma fase. Então às vezes é uma fase que dura 5 jogos, 6 jogos, o treinador pega, se reencontra, muda o sistema, muda um pouquinho a escalação e o time volta a performar. Ainda mais tratando do Fortaleza, que é um time que tem uma organização muito grande, eu não acho que valeria a pena você de repente se desfazer do Vojvoda e colocar um técnico da qualidade dele nesse momento no mercado. Eu acho que com cautela o Fortaleza pode retomar o bom caminho que vinha seguindo. Pergunta agora feita pelo Pedro Melo. Ou melhor, não é uma pergunta, ele colocou aqui. Não é uma pergunta, queria só dizer que fiquei feliz com a sua aparição no documentário do Vini Júnior. Pedro, muito obrigado, eu também fiquei feliz que eu apareci ali por alguns segundos no documentário do Vinícius Júnior. Pra quem não viu, vou colocar o trecho aqui. E por isso que o nome dele passa a todo momento ser ventilado no mercado da bola, que o Real Madrid cogita emprestar ele pro Arsenal, pro Liverpool. O que aconteceu? Eles pegaram aí um vídeo meu de praticamente 4 anos atrás e colocaram para encaixar naquela fase em que o Vinícius Júnior não estava muito bem no Real Madrid. Então até a minha fala, aquele vídeo que eles pegaram, era eu falando que existia a possibilidade do Vini sair do Real Madrid para jogar no Liverpool ou no Arsenal. O vídeo, se não me engano, é de 2021. Nem nesse estúdio aqui eu gravava ainda. Foi bem legal ter aparecido lá, mesmo que sem autorização prévia, mas isso só mostra o quão longe estão chegando os nossos vídeos. Graças ao apoio de vocês, o alcance dos vídeos tem sido cada vez maior. Só tenho a agradecer. Vamos agora com a pergunta feita pelo Antônio Leandro. Vini, você acha que o Xabi Alonso vai render no Real? Antônio, muito obrigado pela sua pergunta e pela sua participação no Pergunte ao Vini desse sábado. Eu acho que ele vai render sim. É um treinador jovem, um treinador de boas ideias, fez o Bayer Leverkusen jogar um ótimo futebol, mesmo sem ter na mão tantos jogadores assim do alto nível. Agora eu fico me perguntando como que ele vai se sair tendo qualidade pura nas mãos.
Vini Júnior, Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Valverde, ele vai poder escolher quem vai colocar para jogar e como vai colocar para jogar. Então assim, em termos de capacidade de treinador, eu não tenho dúvida nenhuma quanto à capacidade do Xabi Alonso. Porque um cara que quebra a hegemonia do Bayern de Munique como ele quebrou e conquista uma Bundesliga, ele tem que ser respeitado. Ainda mais com o período de invencibilidade que ele conseguiu construir. Qual é o ponto que eu quero ver se o Xabi Alonso vai conseguir administrar? Um elenco com muitas estrelas. Porque quando você tem muitas estrelas, você tem muito ego. Você tem muito individualismo, você tem muita competitividade. Será que ele vai conseguir gerenciar tudo isso? Porque uma coisa é você gerenciar um ambiente do Leverkusen. Outra coisa é você gerenciar um Real Madrid, onde você tem na mão os jogadores mais estrelados e midiáticos do mundo. Então estou bem curioso para ver como que ele vai se sair nesse sentido. Mas acredito que pelo fato de ser um ex-jogador muito bem sucedido, tem tudo para dar muito certo. Próxima pergunta é do André Luigi. A pergunta é: Vini, o que você achou da temporada do City? Então, André, primeiramente, obrigado pela sua pergunta, um abraço para você. Achei a temporada do City muito abaixo mesmo. Porque um time que investe o que o City está acostumado a investir, não pode se dar ao luxo de fazer as campanhas que fez nessa temporada. Foram mal na Premier League, que é uma competição que o Guardiola está acostumado a dominar. Foram mal na Liga dos Campeões, caindo antes mesmo das oitavas de final. Perderam agora a final da Copa da Liga para o Crystal Palace, que é um time que não tem tradição nenhuma de ganhar título. E outra, tiveram a oportunidade ainda de fazer um gol de pênalti, que o Marmoush acabou desperdiçando. Então acho que essa foi uma temporada de choque de realidade para o City, para mostrar que precisa realmente de uma reformulação para a próxima temporada, que muitos jogadores, o ciclo no clube, já chegou ao fim, então eu enxergo dessa maneira. Uma temporada que foi bem abaixo do esperado, porque o City, pelo que investe, tem que ganhar alguma coisa, tem que jogar mais bola do que jogou, mas também é uma temporada de muito aprendizado, com certeza. Essa temporada evidencia que chegou o momento de virar a chavinha. Vamos agora com a pergunta do Maurício Almeida. Fala, Vini, sou fã do canal. Qual sua frequência de gravação e quantas pessoas trabalham com você hoje? Manda um abraço para Manaus. Então, Maurício, um abraço para você, um abraço para a galera de Manaus e muito obrigado pelo carinho também, já que você disse que curte bastante o canal. Muita gente fica curiosa para saber como é a minha rotina de gravação. Para vocês verem os vídeos saírem meio-dia, 7 da noite, no caso os shorts saírem 10 da manhã, 4 da tarde e 8 da noite, eu preciso começar minha produção 7 horas da manhã, para poder dar tempo de eu roteirizar tudo o que eu quero, pesquisar os conteúdos e ter o tempo de gravar também, para depois mandar para os editores que me ajudam. Então, assim, por dia, de segunda a sexta, é garantido que eu gravo pelo menos 5 vídeos. Quando tem algum adiantamento, aí eu faço 6, 7, mas a média, em geral, é de 5 vídeos por dia. 3 vídeos curtos e 2 vídeos longos. Quantas pessoas trabalham comigo hoje? De editores, tenho 2. Um que cuida só dos vídeos longos e um outro que cuida só dos vídeos curtos. Aí tem quem cuide só da parte de design, então as thumbnails que vocês veem, os posts que saem lá no Instagram, tem uma pessoa em específico que faz. Tem uma outra pessoa que faz só a contabilidade. Tem uma outra pessoa que cuida só da parte de publicidade. Então hoje dá para dizer aí que tem pelo menos umas 5, 6 pessoas que trabalham comigo assim em contato direto. Quase que todo dia. Sei que o que eu vou falar agora não tem nada a ver com a sua pergunta, mas foi graças a essas pessoas, graças a hoje ter 5, 6 pessoas me ajudando, que o canal conseguiu evoluir como ele evoluiu nesses últimos 2, 3 anos. Então a melhor decisão que eu tomei foi, de fato, ter delegado essas atividades para outras pessoas. Porque antes eu queria eu mesmo fazer tudo, e quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Isso me deu mais liberdade para melhorar minha produção, melhorar minhas pesquisas, melhorar minha oratória e ter tempo também para mim, para minha vida pessoal. Porque antes, quando eu mesmo fazia tudo, editava, fazia thumb, eu não tinha vida. Eu vivia pro canal. Pergunta agora do Pércio Neto. Para você, quem decepcionou mais em termos de seleção? Alexandre Pato ou Adriano Imperador? Pércio, excelente pergunta. Eu enxergo que são 2 jogadores que chegaram em patamares diferentes da carreira. O Pato é um jogador que ele surgiu de maneira meteórica, mas não chegou a se firmar no mais alto nível. Então ele chegou a jogar no Milan, Liga dos Campeões, com alguns dos melhores jogadores do mundo, mas quando chegou o momento do Pato ser um protagonista, um cara diferente, ele não atingiu esse nível.
muito por conta das lesões e depois por falta de foco dele mesmo. Então, eu acredito que o maior desperdício para a seleção foi o do Adriano, porque o Adriano, nós vimos o Adriano como um jogador pronto. Ele sendo um protagonista na Europa, sendo um dos finalistas da Bola de Ouro, até porque o Adriano já foi top 10 de Bola de Ouro, ganhando muitos títulos com a Inter de Milão, um cara de uma força física absurda, decisivo no Flamengo e na seleção brasileira também. Então, eu acho que o maior desperdício foi do Adriano, porque nós já vimos um Adriano mais pronto no primeiro nível. Então, a gente já sabia o que ele poderia entregar. No caso do Pato, eu acho que ficou muito uma questão de ele não ter explorado tudo o que ele poderia. O Adriano, ele bem, tranquilamente era para ter sido o nosso camisa 9 nas Copas de 2010 e, se tivesse se cuidado bem, até de 2014, tranquilamente. Porque se vocês analisarem, o Adriano ele começa muito cedo, mas ele para muito cedo também. Pergunta agora feita pelo Marcelo Zante. Olá, Vini. Parabéns pela alma de jornalista esportivo. O que pensa sobre a pré-convocação do Neymar à seleção? Marcelo, muito obrigado pela pergunta, um abraço para você. Eu não concordo com a pré-convocação do Neymar e se ele vier a ser convocado pelo Ancelotti na próxima segunda, eu também não vou concordar. E não tem nada a ver com a qualidade do Neymar ou por acreditar que ele não seja importante para a seleção, muito pelo contrário. O Neymar, mesmo jogando no Brasil e com todas as limitações físicas dele, o Neymar ainda é, no meu entender, nosso melhor jogador, nossa referência técnica, nosso jogador mais decisivo. Eu acho que isso não é discutível. O Neymar tem que ser convocado para a seleção e, pela qualidade que tem que ser ainda uma peça importante. Agora, por que eu não concordo com a pré-convocação dessa vez? Porque ele não estava jogando. Ele não vem jogando no Santos. Como que ele vai ser convocado para a seleção brasileira se nem no clube dele ele está jogando? Ele foi jogar nessa semana na Copa do Brasil contra o CRB, jogou ali 20, 25 minutos. Então ele ainda está numa fase de retomar ritmo competitivo, de voltar ao melhor nível dele. Então eu sou a favor de você convocar o Neymar quando ele estiver bem no Santos, jogando num ritmo legal, com uma minutagem boa, bem fisicamente. Agora, você convocar o Neymar para ele logo já ter uma outra lesão ou não estar 100% fisicamente, eu prefiro não convocar. Deixa ele se preparar e você convoca quando ele estiver 100% pronto. Ainda mais para esses próximos jogos, que são jogos de eliminatórias contra Equador e Paraguai, o Brasil tem time para ser montado sem o Neymar. Então não precisa você querer acelerar o processo de volta dele, sendo que nessa tentativa de voltar com ele o mais rápido possível, você pode acabar, na verdade, o prejudicando. E a última pergunta de hoje foi feita pelo Renato Soares. Você é a favor da volta do Richarlison para a seleção brasileira? Vamos lá, Renato, muito obrigado pela sua pergunta, um abraço para você e grato pela participação. Olha, eu não sou a favor da volta do Richarlison, não. Acho até que ele vai ser convocado porque ele já trabalhou com o Ancelotti gosta dele. Acredito que, pelo menos nesse começo de trabalho, o Ancelotti vai apelar para jogadores que ele já conhece. E é algo que faz parte. Vocês devem se lembrar que o Tite mesmo fez isso na seleção, levando Paulinho, Renato Augusto, Gil, Tyson, que às vezes eram jogadores que nem deveriam ser chamados, mas eram jogadores da confiança dele. Então, eu entendo que o Ancelotti vai fazer isso de cara também, e o Richarlison tem grandes chances de estar na lista da segunda. Agora, a pergunta é se eu concordo, e eu não concordo. Eu acho que o Pedro é um jogador que tem que ser convocado, e se não estivesse lesionado, eu levaria o Endrick também, pensando tanto em qualidade, quanto desempenho, quanto potencial. Agora, por que eu não levaria o Richarlison? É um jogador que eu entendo que ele já teve muitas chances na seleção, inclusive foi muito bem no ciclo pré-Copa do Catar e na Copa do Catar, mas depois da Copa do Catar ele veio numa grande queda. Então ele acumulou muitas lesões, principalmente no Tottenham, e teve também alguns problemas psicológicos, problemas esses que depois ele foi cuidar. Agora, esse jogador que está aí há 2 anos praticamente em baixa, tem que ir para a seleção? No meu entender, não. Tem que ir quem vem pelo menos bem nesses últimos tempos. No meu entendimento, era Pedro e era Endrick. Agora, se o Richarlison voltar a jogar bem, aí nada impede a convocação dele ser uma convocação justa, como já foi em outras oportunidades. Nesse momento, talvez até o João Pedro do Brighton esteja à frente do Richarlison em termos de merecimento. O Richarlison não é porque ganhou agora a Liga Europa com o Tottenham que ele já tem que voltar a ser o 9 da seleção. Calma, eu até já tinha falado para vocês em outros vídeos do canal que o Richarlison, ele já viu vídeos meus, ficou bravo comigo porque eu falei que não o convocaria ou critiquei alguns comportamentos dele.
E olha só, eu fiz um vídeo dele nessa semana, depois que o Tottenham venceu a Liga Europa, e tava tocando justamente nesse ponto, de ele não merecer a convocação e provavelmente só ser convocado porque o Ancelotti gosta dele. Ele viu o vídeo, me desbloqueou, porque eu era bloqueado por ele no Instagram, e me mandou mensagem justamente sobre esse vídeo. Não vou mostrar para vocês agora o que foi que ele disse, mas mais pra frente eu vou mostrar sim. Mas em geral é isso. Para esse momento, acho que a convocação dele seria precipitada. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. O que você achou dos temas discutidos no vídeo de hoje? Coloca nos comentários o que você achou e você pode colocar também a sua pergunta pro episódio do próximo sábado. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Amanhã teremos um outro especial de domingo em que eu vou mostrar pra você como o zagueiro Breno, promessa do São Paulo e do Bayern de Munique, destruiu a própria carreira. Garanto que vocês vão curtir. Então é isso, tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!